Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: a oração mais poderosa é aquela que fazemos em momentos de fraqueza, guiadas pelo Espírito Santo. Senhor, tende misericórdia de mim. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Eu acredito que uma das coisas mais subjugadas da nossa religião é a oração. Porque pela falta de entendimento, nós acreditamos que a oração é como se apenas aquelas pessoas, alguns poucos, pudessem conversar com Deus. Como se eu dependesse da oração de alguém para que o inferno saísse da minha vida, para que os demônios eles fossem expulsos, ou para que as portas pudessem se abrir, para que a minha família pudesse voltar a ser como era antes, para que meu filho pudesse se converter, para que eu pudesse passar nisso ou naquilo, e começa aquela pedição. Será que a oração é realmente isso? Será que essa é a relação que nós temos que ter com Deus? Pedir para que alguém fale com o Senhor porque nós não temos um relacionamento com Ele? Então nós começamos a entender um pouco mais o que é a oração quando nós começamos a ler a palavra de Deus. Começamos a entender que a oração é um momento de conversa do nosso coração ao coração de Deus. É através da oração que nós confessamos, que nós recebemos a sabedoria de Deus, porque nós estamos ali questionando. E quando nós falamos algo internamente para Deus através dos nossos pensamentos, o Senhor ele vem respondendo. E quando Deus coloca dentro de nós as respostas, nós temos uma certeza e uma convicção, diferente do diabo, que ele só coloca dúvida dentro de nós, só coloca incerteza, só coloca preocupação. Então é através da oração que nós podemos saber o que está acontecendo dentro de nós, o quanto nós estamos dispostos a admitir e a desistir. Quando Jesus ele ensina a oração do Pai Nosso, para mim aquela oração não está ensinando a orar, mas está ensinando a reconhecer uma vida cheia do Espírito Santo, porque ele não pediu nada para si, ele agradeceu a Deus pelas coisas que ele recebia de Deus, ele exaltou ao Senhor. Então aquela oração ela fala muito sobre o comportamento que nós teremos quando o Espírito Santo estiver conosco. E quando esse Espírito estiver conosco, você não precisa nem se preocupar, você vai ter as palavras certas para dizer, porque é Ele quem vai estar conduzindo os teus pensamentos, ainda que pareça que você não tenha força para falar. Sabe quando que a gente percebe que uma pessoa está machucada? Quando tem certas histórias que ela não consegue contar sem chorar. Quando ela tem lembranças que machucam. E é justamente esses lugares que nós precisamos conversar com Deus, na presença do Espírito Santo. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós não estamos ouvindo a história de outras pessoas, mas nós estamos procurando o nosso próprio pecado. Nós estamos procurando o motivo certo para agradecer e a louvar o Senhor e reconhecer as coisas boas que já estão na nossa vida. Então a oração mais poderosa é aquela quando nós já não temos mais força, quando nós já não sabemos mais o que fazer, o que dizer, quando nós já não temos mais nada para esperar das pessoas, porque tudo aquilo que Deus colocou na nossa mão nós destruímos, e não uma, nem duas, nem três. Nós continuamos destruindo tudo, a tal ponto de ficar mais sem nada. Sem nada. E precisava ser assim? Não precisava. Mas quando nós não temos sabedoria, o diabo é quem influencia a nossa vida. E o que ele prega na nossa vida é destruição. Assim como Deus pede para a gente amar, o diabo pede para a gente se destruir.
e a gente se destrói com gosto e chama isso de prazer. É em cada copo, é em cada carreira, é em cada remédio, é em cada coisa que nós fazemos querendo burlar o tempo das coisas, querendo dar aquele jeitinho, achando que eu não vivo sem isso, que eu já estou acostumado, que isso é a diversão. E cada dia mais eu dou um passo para a destruição. Por isso que a Bíblia nos ensina que o salário do pecado, que o salário da desobediência a Deus é a morte. Porque se eu não estou obedecendo a Deus, eu estou obedecendo ao diabo. Quando você acha que você está escolhendo por você está escolhendo pelo diabo. Porque se você parar e começar a olhar a tua vida, você vai ver que desde o começo você só destrói todas as coisas. Sempre você achou que iria ficar tudo bem porque você conseguiu atingir algo novo. E aquilo era o primeiro passo para começar a destruição novamente. Por isso que Deus diz que o orgulho precede a ruína. É quando eu começo a não caber dentro de mim, achando que eu sou melhor que as outras pessoas. Mas o momento que eu mais gosto de encontrar é quando as pessoas elas estão destruídas. Porque eu sei que dali a obra e o milagre de Deus ele vai ser grande, que daquele ponto em diante a pessoa vai caminhar junto com o Espírito Santo, que ela já não tem mais força. Então, ao invés das pessoas pedirem oração, elas deveriam ler a palavra de Deus e deixar Deus orar por elas. Ah, mas isso não existe. Então vamos ler na palavra? Romanos 8, versículo 26 e 27. A palavra do Senhor, ela diz assim: assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza. Pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do nosso coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Então Paulo, nessa carta aos Romanos, que é a continuação da que nós lemos ontem, trouxe mais um trecho em continuação para complementar o que nós falamos ontem sobre o Espírito Santo. Então talvez você esteja aí se questionando sobre não saber orar, sobre não ter fé. Por que eu peço para começar a ler a palavra de Deus? Porque eu sei que o Espírito Santo vem. Eu sei que aonde existe a vontade de estar perto de Deus, existe Deus. Porque isso nós, por nós mesmos, não conseguimos fazer. Então você está ali com a sua Bíblia aberta, começando a ler aquele nome lá em Mateus de um monte de gente que você nem conhece, uma tremenda confusão que parece não fazer sentido nenhum. E mesmo sem sentido, você continua lendo cada palavra, colocando a sua esperança que a sua vida amanhã vai ser melhor que hoje. Porque aquelas palavras, elas vão mudar o teu coração, elas vão afastar a escuridão que existe dentro de você. Porque você crê nisso. Você crê que essas palavras, elas têm vida, e vida em abundância, uma vida verdadeira. E você continua lendo. Assim também, o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza. E esse é o momento que você se encontra. Todas as pessoas que estão lendo a primeira vez Mateus, elas estão nesse momento, esperando a ajuda do Espírito Santo, para que Deus venha curar esse coração, quebrar essa dependência emocional, afastar de si tudo aquilo que machucou. Mas vem para mais, para mostrar o tamanho do mal que existe dentro de nós e o tamanho da graça que a nossa vida será após Jesus chegar nela. Então é por isso que nós nos confessamos, porque nós admitimos que sem Deus nós nunca fizemos nada de bom. Tudo que nós fazemos sem Deus tem segundas e terceiras intenções e só leva em conta aquilo que a gente quer, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. A nossa justiça depende apenas dos nossos interesses. Então tudo aquilo que me interessa é justo, tudo aquilo que não me interessa é injusto. Mas nós não nos importamos com essas coisas, porque a nossa justiça, ela vem de Deus. Então nesse momento de fraqueza, quem vem te ajudar? O Espírito Santo.
E quando esse Espírito vem até nós, nós começamos a conversar com Deus. Conversar com Deus, oração. Por mais que não sabemos como devemos orar, nós não sabemos como orar, não tem problema. Quando você começa lá em Mateus, você não sabe nada de Deus, a sua fé é pequena, e Deus fala que se a sua fé for tão pequena quanto um grão de mostarda, quando um cisquinho, você vai poder falar para uma montanha, olha, saia desse lugar e vá para outro. Claro que isso é uma metáfora, uma analogia, mas ele vai poder dizer para você, olha, saia daqui, Satanás, e some da minha vida, que você não faz mais parte dela. Então você não precisa pedir oração, você precisa pedir para que Deus venha ao teu encontro, para que você mesmo possa orar, para que você mesmo possa sentir a graça de Deus na sua vida, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede em nosso favor. Então cada lágrima na presença de Deus é uma oração. Cada vez que você não sabe nem o que está falando, é uma oração. E Deus, Ele está entendendo tudo. Não acha que é porque você agradece a Deus que Deus não entende o que você está falando. A única coisa que eu não consegui ler aqui é Deus pedindo para você fazer uma oração pronta, para você pegar um papelzinho e começar a ler, ou ficar repetindo as mesmas palavras todo dia. Eu vi aqui uma pessoa reconhecendo que existe uma fraqueza e uma dependência de Deus, que sabe que sem Jesus ele não consegue. Eu vejo uma pessoa chorando, eu vejo uma pessoa que não está preocupada com o que vai falar, se a oração está bonita ou não, mas eu vejo uma pessoa em dependência de Deus, em necessidade de Deus. E esse é o poder da oração verdadeira, porque enquanto você continuar repetindo as mesmas palavras a vida inteira, você vai ter a mesma vida, porque é insanidade você esperar que faça a mesma coisa e ter um resultado diferente. Ou a gente faz do jeito que Jesus ensina e as coisas dão certo, que isso são promessas bíblicas, ou você vai continuar na santa ignorância da igreja, que através de um dogma te doutrinou, não te evangelizou. Começa a entender por que eles querem impedir você de orar e por que Paulo ensinava as pessoas: meus irmãos, não se preocupem, o Espírito vai ensinar vocês, o Espírito vai dar tudo aquilo que vocês precisam. Por que Paulo não colocava nele isso? E outra coisa também que me chamou a atenção, essa ideia do batismo para todo custo. Deus vai batizar a gente com o Espírito, e falava, olha, aquele que vem após mim batiza com o Espírito. Os apóstolos batizavam. Eu não vejo Paulo sendo batizado, vejo ele sim falando que ele batizou muitas poucas pessoas, porque ele achava mais importante evangelizar as pessoas, testemunhar, deixar o Espírito batizar, do que propriamente ficar nessa loucura que a gente vive. Porque é aquilo, casei na igreja, fui batizado, consagrei meu filho ao Senhor e não sei o que, depois afasta de Deus e fica aí chorando, não sabendo que deu errado e foi Satanás. É culpa de Satanás, claro que a culpa foi de Satanás. Você é servo de quem? De Deus, não é, porque estava afastado do caminho. Já disse logo no começo, quem vem destruir a nossa vida? O diabo, e através das nossas próprias mãos. Então nós aprendemos que na nossa fraqueza o Espírito vem, que através das nossas lágrimas o Senhor compreende, e Deus vê o que está dentro do coração e sabe qual é o pensamento do Espírito. Olha os pensamentos, olha a presença do Espírito influenciando os pensamentos, olha a confissão, o que tem dentro do coração. Porque quando nós oramos, nós não devemos estar pensando nos outros, nós devemos estar pensando em nós mesmos. Nós devemos estar pensando em qual é o nosso pecado, aonde está a minha culpa, o que eu fiz. É sobre isso que eu tenho que pensar. Eu não tenho que pensar no resultado de quando eu servi o diabo, porque o resultado é destruição. Mas eu tenho que pensar em todas as vezes que eu servi ele, em todas as vezes que eu deixei a minha vida à disposição dele, que eu precisei beber, que eu precisei fumar e fazer as coisas para poder realizar as tarefas que ele colocava no meu coração. E quando isso passava, vinha só o sentimento de sentir sujo, de me sentir um nojo, de arrependimento. Sabe quando você serviu o diabo? Sempre que você sentiu arrependimento depois. Porque Deus vinha perto e você olhava e falou, nossa, olha o tamanho da besteira
que eu fiz. E não tem problema nenhum, porque é aquilo que eu sempre falo, Deus é a misericórdia quando nós somos o arrependimento. Deus, Ele te dá as palavras quando você busca a sua presença. Então é onde está a tua esperança, é onde está a tua confiança, é onde você deposita a tua vida. É lá que você vai receber as coisas ou não de Deus. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Por que eu falei que o Pai Nosso revela mais sobre o Espírito que está nas pessoas do que a própria oração? Porque ele fala sobre a vontade de Deus, sobre reconhecer a soberania de Deus, sobre reconhecer a bondade de Deus e tudo aquilo que Deus faz por nós, sobre gratidão, sobre o pão nosso, sobre o perdão, sobre as virtudes e as qualidades de Deus. E ele pede em favor do povo de Deus. E qual é o pedido de Deus? Para que nós possamos amar uns aos outros, para que nós possamos perdoar, ajudar, participar, para que nós possamos trazer a luz, para que nós possamos trazer o gosto, sendo sal à vida das pessoas, para que nós possamos testemunhar sobre o caminho que nós seguimos. Tá, e se eu começar a orar no Espírito, começar a ler a palavra, começar a fazer todas essas coisas, o que vai acontecer? Eu te digo, Salmos 34, versículo 12 a 15, 17 a 19, a palavra do Senhor, ela diz assim: vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Então procurem não dizer coisas más e não contem mentiras. Afastem-se do mal e façam o bem. Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Deus cuida das pessoas honestas e ouvem os pedidos. Quando as pessoas honestas chamam o Senhor, Ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor o livra de todas elas. Então, nesse salmo de Davi, ele faz algumas perguntas. E eu gostaria de repetir essas perguntas para você. E eu gostaria que você respondesse dentro do teu coração, a presença do Espírito Santo nesse instante. Vocês querem aproveitar a vida? O que para você é aproveitar a vida? Aproveitar a vida é fazer churrasco no final de semana, aproveitar a vida é ter dinheiro no banco, aproveitar a vida é fazer viagem nacional ou internacional, aproveitar a vida é poder ter algum bem material, alguma coisa. O que é aproveitar a vida para você? É você comer mais do que você precisa porque tá gostoso a comida? O que é aproveitar a vida? É todo dia viver como se fosse o último? Aproveitar todas as oportunidades sem se importar com as consequências dela? É gastar todo o dinheiro que tem? Porque naquele momento parecia que era o melhor a ser feito? Isso? É exatamente isso que é aproveitar a vida? E ele está fazendo uma pergunta aqui. Querem viver muito e ser felizes? Você quer viver muito? Quer? Por isso que você está cuidando do teu corpo? Que você quer viver muito? Quer ser feliz? Ou você acha que para ser feliz você precisa ter alguém? Você precisa, aliás, aproveitar a vida melhor? Porque você só trabalha, né? Só trabalha. E aí? Será que por nós mesmos nós conseguiríamos fazer alguma dessas duas coisas? Será que depende de mim? Será que depende do meu sucesso? Será que eu preciso roubar alguém? Será que eu preciso me drogar para isso? Será que eu preciso de alguma capacitação especial? Olha o conselho, né? Olha o mandamento, olha aquilo que Deus está dizendo a nós. Então procurem não dizer coisas más. Pelo amor de Deus. Então, para mim aproveitar a minha vida, eu não posso dizer coisas más? O que ele está dizendo aqui? Quer aproveitar a tua vida? Tenha uma vida cheia do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo estiver em você, você não vai dizer coisas más. Se o Espírito Santo estiver em você, você vai ter os sentimentos certos, não vai ter sentimentos ruins. Você vai ter uma vida cheia
cheia do Espírito Santo e da presença de Deus. Nós falamos isso esses dias, de ter uma vida unidas com Cristo. Então, aonde você está, Jesus está. E pensa sempre, quando você decide fazer uma fofoca de alguém ou contar uma mentira, você está jogando Deus lá para escanteio. A partir daquele instante, você soltou da mão de Jesus e pegou na mão do diabo. O resto é consequência. O resto é consequência. Procurem não dizer coisas más e não contem mentiras. Afastem-se do mal. Você sabe o que é o mal. Você sabe o que te faz cair. Você sabe dentro da tua agenda do celular quem são as pessoas que te levam para o buraco. Você sabe também quem são as pessoas que te levam para mais perto de Deus. Você sabe os grupos, você sabe os comentários, você sabe, entre aspas, os amigos. Esses amigos, né? Esses amigos são demais. Você sabe por que você aprendeu a fumar e a beber? Porque você tinha um amigo bacana, amigão, um amigo do mundo. Eu já fui desse amigo. E eu tenho que reconhecer quando eu fiz o errado. Quando eu estava lá servindo o diabo, eu tenho que reconhecer. E eu tenho que hoje recompensar isso. Quer dizer que eu vou ficar insistindo na porta das pessoas para que elas se convertam? Não. Mas que o meu testemunho sirva de inspiração. No começo ninguém vai acreditar em nós. Porque quem vive na escuridão não acredita que a luz existe. Porque eles são cegos e são surdos. É como se fosse aquele filme do Matrix. Que a pessoa está lá presa dentro de uma bolha vivendo uma imaginação. Enquanto nós não conhecemos a palavra, enquanto nós não conhecemos o Espírito Santo, nós imaginamos o que é a religião, o que é a liberdade, o que são as coisas. E tentamos produzir os sentimentos de Deus através das coisas do mundo, através de entorpecente, através de sensações e de coisas. Então Deus está dizendo, se você conseguir controlar a tua língua, se você conseguir controlar o que você está dizendo e com quem você está andando, eu vou te ajudar. Faz a tua parte, é só isso que eu estou pedindo para você. Segura um pouco, segura. Se você não está conseguindo segurar, se afasta das pessoas que te fazem fazer o mal e façam o bem. Então, se eu sei que uma pessoa é fofoqueira, eu não vou ficar perto dela. Se eu sei que aquela pessoa vai ficar desdenhando que eu estou servindo ao Senhor, eu não fico perto dela. Acabou, é simples. É simples. Você tem escolhas e Deus está dizendo, afastem-se. Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Então eu tenho que procurar aquilo que é bom. Eu tenho que procurar aquilo que vem de Deus, porque eu sei que a bondade, ela vem de Deus. E não existe melhor igreja que o teu quarto. E não existe melhor culto que a palavra de Deus. E não existe melhor oração que a sua. Porque o Espírito Santo vai estar em você. Então você já está dentro do lugar certo. Isso daí tem para todo mundo. Não é desculpa falar, não frequenta a igreja. Está desviado. Se você nunca fez isso dentro do teu quarto, cara, dentro da tua casa, você não conhece a Deus. Não adianta você ficar falando que você frequentou a igreja. Você não conhece a Deus. Se Deus não transforma a sua vida, você não conhece a Deus. Se você até hoje não aprendeu a orar e precisa de papelzinho para fazer oração, você não conhece a Deus. Você não conhece a Deus. Você me desculpa. No começo eu faço uma oração todo dia? Faço. Você deveria estar fazendo a sua. É só um momento para a gente mostrar para Deus que nesse instante nós estamos reconhecendo a sua majestade, reconhecendo a sua glória. Poderia todo dia aqui estar inventando uma oração nova? Poderia, mas aqui não é o intuito disso. Porque Deus, eu já estou conversando com Ele o dia todo. O dia todo. E eu não quero que você venha aqui para ouvir a oração, eu quero que você venha aqui para ouvir a palavra, para ouvir um testemunho, para ouvir um direcionamento. Porque depois você vai ler a palavra na tua casa e lá você vai orar com Deus através do Espírito Santo. Eu não quero que você, através das minhas palavras, se encontre nelas. Não é essa a intenção. Não é essa a intenção. Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos. Então quem que vai cuidar de você? É o próprio Senhor. Só que para mim ser honesto, eu preciso ter o quê? Honestidade. E para mim ter honestidade, eu preciso ter o quê? A verdade. Eu preciso aprender a reconhecer as coisas como elas são. E não ficar dando uma desculpa para tudo. Cada vez que alguém me dá a oportunidade de dizer a verdade, eu dou uma desculpa e fico ali querendo convencer as pessoas que algo que não é normal é normal. Não, porque só para mim, só na minha vida é assim.
Quando nós estamos com o Espírito Santo fala a mesma coisa para todo mundo. Quando nós não estamos, nós estamos sempre dando uma desculpa e inventando alguma história. Sempre acontece alguma coisa, mas sempre tem alguma coisa que quebra o padrão e aí ele quer me convencer que aquilo é o normal. Então nós sabemos que quando as pessoas honestas elas chamam o Senhor as ouve e as livra das suas aflições. Então quando nós estamos na presença de Deus, eu já não tenho mais aflição, já não tenho mais maus sentimentos, o Senhor me livra. Então o que eu sempre falo? Que quando o teu coração está acusando algum sentimento ruim, é que passou da hora de orar. É a mesma coisa quando o teu estômago começa a doer de fome, ou você sentindo sede o tempo inteiro. Já passou do ponto de comer ou de tomar água. Então o Senhor, nas nossas aflições, Ele nos ouve. O milagre é instantâneo. Talvez você esteja querendo algo, Senhor, abre o mar para mim, abre a porta, abre lá, não sei da quanta. Mas se você orar é instantâneo, Ele vai tirar a aflição de dentro do teu coração. Ele fica perto dos que estão desanimados. Então olha quem vem trazer a força para nós. O que Jesus fala? Vinde a mim todos que estáis cansados e desanimados, né? Ou sobrecarregados, e eu vos darei alívio. Então você está sentindo cansado? Você acha que é a tua rotina que está deixando você cansado? É a carga espiritual. Principalmente quando nós começamos a evangelizar, é como se nós fôssemos mulheres grávidas. Nós temos que comer para 2. Então não adianta mais eu orar só para mim, entre aspas, o orar, ou entregar para Deus só as minhas coisas. Eu tenho que entregar também as coisas das outras pessoas. Isso é orar pelos outros. Nós recebemos das pessoas e oramos para Deus, mas entregamos também parte do Espírito, entregamos também parte da nossa história. Então eu preciso ainda mais fortalecer, ainda mais ler a palavra de Deus, ainda mais ter uma carga espiritual mais forte. Então não adianta você achar que está fazendo tudo certo e continua sentindo cansado, porque não vem cansaço sobre nós. O que Paulo fala? A minha fraqueza que Deus me faz forte. Eu já orei 3 vezes para Ele tirar esse espinho da minha carne e Deus não tirou. E Ele disse, olha, minha graça te basta. E aqui de novo Ele falando, está desanimado? Deixa Deus perto. Mas por que Deus não está ficando perto? Porque nós estamos recebendo uma carga espiritual muito maior. Nós estamos entrando em ambientes que estão oprimidos. Então eu preciso de algo muito maior dentro de mim. Eu preciso trazer algo muito além de mim. E salva os que perderam a esperança. Então tudo isso se resume ao quê? A presença de Deus e Deus permanecer perto de nós. Os bons passam por muitas aflições. Quem é bom? Quem está junto de Deus. Não existe bondade sem Deus. Vai passar por aflição? Vai passar. Aqui não está dizendo que permanece, está dizendo que passa. Então é um sentimento que vem e vai. Da mesma forma, a chuva não vem? Ela vai. O frio não vem? Ele vai. O calor vem? Ele vai. Então as coisas não são eternas, elas são passageiras. Então tira esse sentimento que já não tem mais jeito, que já não dá mais certo. E se eu estiver falando isso, se você estiver pensando em situações, eu estou falando de sentimentos. Você quer voltar tudo como antes, sabe por quê? Para você errar tudo de novo. É só isso. É sempre o arrependimento do homem porque tirou benefício. Não é? Você não procurou o que você fez de errado, você está procurando receber de volta os seus benefícios. Isso não. Então é o Senhor que nos livra de todas as nossas aflições. E de novo, é uma oração. Vê como não adianta eu ficar pedindo para o outro orar, e quando eu for orar por outro é porque eu recebi as coisas do outro. E que mesmo você não saiba orar, o Espírito vai ensinar você a orar, e que nós precisamos ler a palavra de Deus. Olha quanta coisa já estava em você e você não sabia. Por quê? Porque a igreja não fala isso. Não fala, é mais fácil eu dar um papel na tua mão. Novenas das mãos ensanguentadas. Conta a bolinha aqui, vai lá contar a bolinha ali. Cometeu pecado? Confessa aqui, 10 Pai Nosso, 20 Ave Maria. Cara, oração é punição, não é mais conversa? Então olha que é o pé da loucura que nós entramos sobre as coisas. Pastor, ora por mim aqui, pastor. Tô quebrado, tô amarrado. Você viu algum endemoniado na Bíblia pedindo para Jesus orar? Não existe isso, que loucura, que doideira. E a gente vive numa doideira que ela é normalizada, porque ninguém questiona. Parece que o único que fica incomodado com essas coisas sou eu.
Parece que não incomoda mais ninguém. Eu leio a Bíblia, me dá um desespero, que eu começo a ver o jeito que Jesus está ensinando e eu não vejo ninguém ensinando aquilo. Como que a gente pode falar que é o Espírito Santo que está ensinando as mesmas coisas se as pessoas não fazem o que o Espírito manda fazer? Isso é uma doideira. Então você já sabe, na tua fraqueza, no teu desânimo, é o melhor momento que você tem para orar. Traz Deus para perto de você. E isso a gente faz se arrependendo. Se arrependendo e reconhecendo, dizendo a verdade e se afastando do mal. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o seu coração, que o Espírito Santo guie a sua oração, que o Espírito Santo enxugue as suas lágrimas, que todo o amor de Deus seja derramado sobre o teu coração e toda dependência emocional ela esteja quebrada, que a nossa dependência seja apenas do Senhor e da sua presença e do seu amor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.